Imu chegou em Elbaf e finalmente sua verdadeira aparência foi revelada. Meus amigos, que coisa absurda. No início do capítulo a gente vê os Gorosei tentando impedir que Imu saia do castelo para ir para a terra de Elbaf. E assim a gente vê o pai do Shanks falando para os outros Gorosei e perguntando para eles como eles podem estar tão tranquilos. Será que eles realmente acham que a terra sagrada está em segurança? Ele também fala que com a volta de Shamrocks as coisas parecem que vão se estabilizar. Ele também pergunta para os outros Gorosei se eles acham que pode ficar ali de braços cruzados, porque a operação de abastecimento do mundo inferior ainda está em curso. Ele também pega e questiona eles, perguntando que tipo de governante eles são se eles não conseguem nem mesmo encher a barriga do próprio povo deles. Ele também fala que o que eles precisam agora é de poder militar para continuar mantendo o mundo sob controle, e também o antigo quartel-general da Marinha. E logo após isso a gente vê a Yuki perguntando para eles onde que tá a comida, se essa realmente é a vida que um dragão celestial deveria ter. E assim ele pega e fala para ela que a Terra Sagrada está passando por uma falta de provisões no momento. E também fala que uma das coisas que eles vão precisar para acabar com isso é aquelas chamas que aparecem no arco de Egghead, que o Vegapunk criou, mas foi roubado um pouco dela. E fala para ela que se ela quiser a vida de um dragão celestial, é para ela dar um jeito de construir a energia rápido. Por falar nisso, o corpo original também dela, no caso o Vegapunk original, também era de se rebelar e ela vai ter que se responsabilizar por isso. E assim a gente vê um deles falando que agora é desastre atrás de desastre. Isso tudo começou quando Nika apareceu. Logo após isso, o outro Gorosei também fala que será que isso foi uma coincidência ou será que era realmente inevitável? De qualquer forma, Imu... E assim a gente vê Imu falando que não foi coincidência alguma. E fala para ele lançar fora toda luxúria, preguiça e orgulho agora mesmo. Porque tudo de fato foi inevitável. E sim, meus amigos, como o próprio Oda já falou uma vez, por desenrolar final da história, o passado vai ser muito necessário. E como nós pode ver, a gente vê Imu lembrando do Rox falando que vai voltar, do Rei dos Piratas mandando procurarem pelo One Piece, sobre o nascimento da filha de Netuno, os Shanks roubando a Akuma no Mi, a aparição do pai do Loki enquanto Imu pergunta o que há em Elbaf, a revelação de que o nome do capitão do navio que navegava sobre o Novo Ero é Loki, filho de Herod, o Barba Branca protegendo Luffy pergunta quem é ele, seu nome é Monkey D. Luffy, quem é aquele Marshall de Tite. Também é mencionado a Nefertari de Lili, que no caso é a mãe da Vi, para quem não sabe. Também vemos Imu segurando o cartaz de procurado do Luffy e do Barba Negra, para quem acompanha o anime e sabe que essa cena já aconteceu no passado, enquanto sobre os cartazes aparece Imu falando o nome Joy Boy e David Jones. Ainda continues a fazer Imu sofrer. Assim Imu fala que deseja viver e também menciona que tudo isso já começa há muito tempo. E assim suas palavras antes de sair do castelo são: deixo a terra sagrada convosco. Mesmo assim a gente vê os Gorosei ainda tentando impedir que ele vá para Elbaf. E assim a gente vê o pai do Shanks falando que eles não têm autoridade para detê-lo e não há quem possa pará-lo. E assim finalmente voltamos para Elbaf de novo, aonde vemos o Some ainda, o desgraçado ainda tentando se regenerar, mas só que não tem como, né, porque os gigantes não deixam, segurando suas partes que estão divididas. E assim um dos gigantes mostra um coração de metal, que no caso é o coração dele. Aí o Zoro pega e pergunta que se eles esmagarem aquilo, ele vai continuar voltando ao normal. E com isso o Somes fica preocupado, né, faz uma cara de espantado, porque ele sabe que se aquilo for destruído, provavelmente ele vai morrer. Logo após isso vemos o Luffy perguntando pro Loki se aquela pessoa que ele congelou morreu. E o Loki pega e responde falando que aquilo é um congelamento instantâneo, então morta ela não tá, e só quem pode descongelar é esse carinha que tá do lado deles. Então assim ele manda o Luffy ficar tranquilo porque ela não vai fugir. E assim vemos que a primeira pessoa a perceber um clima estranho mudando em Elbaf é a Nami, a nossa navegadora do chapéu de palha. E logo após isso uma sombra preta cai do céu. E aí um gigante pergunta o que é aquilo, e logo após isso o outro responde que não parece ser apenas uma fumaça qualquer. E assim quando eles olham para o céu eles veem um grande círculo mágico aparecendo sobre o céu de Elbaf. E assim um poderoso hack do rei percorre por toda Elbaf. E Zoro pega e fala, isso é hack do rei. Enquanto isso a gente vê vários gigantes desmaiando, enquanto os mais fracos caem e os mais fortes ficam cada vez mais atentos. E assim mais uma vez vemos a aparição de Luffy e Loki, e os dois falando que esse hack tá vindo do castelo e que esse é o mesmo hack que eles sentiram agora há pouco. E finalmente aparece Imu dentro do castelo de Elbaf, mas após ele chegar, ele se ajoelha e cospe sangue. E logo após isso a gente vê ele se transformando, tipo como se ele estivesse abrindo mais asa. E assim o castelo explode.
E os gigantes pegam e perguntam o que é aquilo. E logo após isso, aquela fumaça preta que estava caindo do céu cai sobre as casas e sobre as árvores. Todas as árvores e casas começam a se transformar em demônios. E no topo do castelo de Elbaf tinha alguém. E essa pessoa era o criador do governo mundial, um dos 20 primeiros poder fruta do diabo. Rei do mundo, São, Nerona e Mu. E assim chegamos ao fim do capítulo 1179 de One Piece, com pausa na próxima semana. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui, hein. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!